Então a Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus. E quando você crê, você consegue fazer uma aliança com Deus. E quando você faz uma aliança com Deus, Ele consegue transformar a tua vida e a tua história. Então nós trabalhamos com a revelação da palavra de Deus. Só que existe uma palavra aqui que se cumpriu hoje na vida da minha esposa, e eu queria que ela contasse para vocês. Deus deu para ela nesta manhã uma visão a respeito da volta do Senhor Jesus. E quem nos conhece sabe que nós não falamos aqui na igreja de visão, aqui nós não falamos de revelação, sim ou não? Não é verdade? A gente procura pregar mais a palavra, mas diante dessa visão que Deus deu a ela, eu não posso deixar passar. Eu preciso que ela conte para vocês. Amém? E depois que ela contar para vocês, eu vou mostrar para você dentro da palavra de Deus a base dessa visão que o Senhor deu para ela. Por favor, vem cá. Porque foi muito forte. Quando ela acordou pela manhã, ela me contou, eu falei, e o Espírito Santo disse: não, você precisa passar para a igreja. Presta atenção, por favor. Bom dia, a paz, tudo bem? Só um pouquinho. Pela manhã, já era por volta de mais das 3 horas da manhã, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu via o fim do mundo. Jesus voltando para poder cumprir a promessa dele, né? A palavra dele. E o sonho foi o seguinte, eu estava, né, num local, era tipo uma roça. Sabe essa cidade que não tem muita casa, é mais morro? Era nesse local. E havia tipo um prédio de 3 andares. O primeiro andar era como se fosse a igreja, onde o pastor, meu esposo, estava pregando, e muita gente. E tinha mais 2 andares para cima. Eu estava fora desse local e mais algumas pessoas. E era de madeira, não era um prédio feito de cimento nem nada. Era madeira, uma madeira bem daquela forte, sabe? E eu estava do lado de fora e a gente começou a ver muita água cair. E um alvoroço para um lado e para o outro. E a gente começou a subir para o 3º andar desse local. Chegando lá, nesse 3º andar desse local, tinha como se fosse uma sala muito grande, um quarto, aonde eu e outras pessoas que não conheço, não me vem à mente quem é, se eu conheço ou não, mas eram muitas pessoas que estavam subindo para esse local, vinha algo muito forte, falando assim, ó, tira o brinco, como se estivesse mandando fazer algum, tira isso, tira aquilo, e eu ouvi, tira o brinco. Só que eu não tirei. E vi as outras pessoas tirando muitas coisas. Como se elas estivessem desfazendo daquilo. E eu peguei e não tirei. Desci por onde essas pessoas também estavam descendo. Passamos por dentro da igreja e saímos no local de fora. Quando eu saí nesse local afora, eu vi pessoas subindo. Mas elas tipo desapareciam. Sabe quando faz um redemoinho? Era como se fosse isso. Cada pessoa virava um redemoinho e subia e desaparecia no céu. E eu vendo, né, que as pessoas estavam, para mim aquilo ali era o arrebatamento, Jesus estava levando as pessoas, eu abri os braços e falei assim, meu Deus, me leva, me salva desse mundo. E eu virei um redemoinho também, desapareci e eu não vi mais nada, eu só senti tipo uma paz muito grande e não via mais nada. Só que eu pensei que ali o sonho ia acabar, mas não, eu voltei no início do sonho, eu comecei a sonhar tudo de novo, era como se eu estivesse vivendo um déjà vu. Aí eu vendo as pessoas subindo tudo de novo, eu falei, uai, tô sonhando tudo de novo? Vou subir também. Subi, cheguei nesse quarto, né? Local onde que era para deixar as coisas, veio de novo na minha mente. Tira
o brinco. E eu falei assim, deve ter sido o brinco, porque eu não tirei da última vez, então eu vou tirar agora. E era um brinco pequeno, mas muito bonito. Um brinco lindo. E eu peguei e falei, vou tirar. Tirei o brinco. E quando eu estava tirando, eu olhei para o lado, eu vi uma moça que estava com um penteado lindo no cabelo. E esse cabelo estava cheio de adereço, cheio de corrente, assim, muita amostra, muito visível o cabelo dela e os adereços no cabelo. E eu falei assim, ué, meu Deus, por que eu tenho que tirar o brinco, que é uma coisinha tão pequenininha, e o cabelo da moça está todo cheio de coisa e ela não está tirando? Ela estava tirando algumas coisas de uma bolsa. E o cabelo dela ficou normal. E eu peguei e desci, tirei, né, o brinco, me questionei o porquê, né, mas não tive resposta. Desci, o pastor estava pregando, só que dessa vez eu não saí para o lado de fora. A gente ficou do lado de dentro. E o pastor pregava o seguinte, assim, quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Porque não tem jeito de sair, não tem jeito de entrar. Lá fora estava um caos, não havia forma nenhuma de sair daquele local, nem de entrar mais. E o pastor estava ali pregando, acabou a pregação, ele recebeu uma ligação. E eles pegaram e falaram assim, e aí pastor, como é que tá aí? Ele falou, não, tá tudo bem, só que não tem jeito de sair e não tem jeito de ninguém entrar. E aí ele pegou e falou assim, quem estava no telefone, não sei quem deu a ligação, falou assim, então fica aí, porque aqui fora não tem jeito mais. E aí, como era tudo de madeira, o primeiro andar era aberto, então dava para ver o que estava acontecendo por lá de fora. E aí, eu só olhei, e sabe quando vai desmoronando assim, uma coisa atrás da outra, aquele morro caindo, desmoronando? Começou de um canto, foi do outro, tudo desmoronando. E do nada, caiu tudo. Aquele prédio inteiro de madeira, e todo mundo dentro, e o sonho acabou. E eu tive uns 3 entendimentos, né, no meu entender que Deus me deu. Primeiro entendimento era que havia algo que eu deveria fazer, que Deus estava me falando para eu poder fazer, e eu não fiz, que era tirar o quê? O brinco. Às vezes a gente dá muita importância para muitas coisas, mas a gente esquece de ouvir aquilo que Deus está o quê? Está falando. E eu, na minha cabeça, era uma coisa tão insignificante que eu não tirei da primeira vez, mas aquilo fez diferença. Portanto, que me fez voltar todo o sonho, acho que justamente para mim poder tirar o quê? O brinco, que era algo que me impediu de viver aquilo que Deus tinha para mim, que eu creio que é uma revelação para a igreja, que se a gente não tirar o quê? O brinco, a gente pode impedir de viver aquilo, a maior promessa que Deus tem para a gente, que eu creio que é a salvação. Segundo ponto, que me marcou também, o questionamento. Por que a menina estava com o cabelo todo cheio de adereço, todo bonito, aparentemente, e eu tinha que tirar o quê? Um brinco. Às vezes a gente olha para o erro do outro, aparentemente maior que o seu. Mas aquele erro maior que o seu, não vai impedir a pessoa de ir para o inferno, de perder a salvação. E o seu, que é tão insignificante, tão pequenininho, te impede de ir para o céu, para a glória. Ela estava com o cabelo muito mais enfeitado que o meu brinco. Mas Deus não pediu para ela tirar. Aparentemente, aos meus olhos, né? Era injusto. Mas tem coisas que a gente deve olhar para o quê? Para o brinco da gente, não para o adereço do outro. Porque aos seus olhos pode ser algo que vá, fulano de tal faz isso. Mas a gente tem que olhar para o nosso. E eu acho que o terceiro, que eu acho que é um dos maiores, não tem volta, gente. Eu sonhei 2 vezes, tive a oportunidade de no sonho consertar o quê? O erro. Mas se de fato isso acontecer, não vai ter segunda chance. Não vai ter volta, não vai ter reinício,
para você pensar e fazer diferente. Entende? Foi esse o entendimento e o sonho que Deus me deu. Amém, gente? Se é para Jesus, mais forte. Isso não foi uma história inventada. Deus deu a ela este sonho, esta visão, de ontem para hoje. E foi como a gente pregou na semana passada: examinai-vos a vós, tira a trave dos teus olhos, para enxergar melhor e tentar tirar do teu. Às vezes a gente perde com Deus, porque Deus dá para a gente uma direção, e aí, ao invés da gente seguir a direção que Deus deu, a gente fica preocupado com os outros. E aí nesta visão Deus pediu para ela tirar o brinco, não interessa se a outra também estava de brinco. Se Deus te deu uma ordem, se Deus te deu uma direção, siga, sem olhar para a direita ou para a esquerda. Olhe para você, obedeça ao que Deus está mandando você fazer, esquece o outro, porque a salvação é indivíduo. E o mais forte deste sonho, desta visão, mesmo que ela voltou ao início para tirar o brinco, no fim tudo desabou, porque não existe duas chances quando se trata de salvação. É uma só, e é agora. Se Jesus arrebatar a igreja e você ficar, não tem outra chance. A chance é essa. Então eu não sei, eu não conheço você, eu não sei o que Deus já mandou você fazer, eu não sei o pecado que Deus já mandou você largar, eu não sei da sua vida, mas eu sei que o Espírito Santo de alguma forma já falou com você. Obedeça. Siga a direção sem olhar para, olhe para você. Olhe para você. Quem entendeu a visão? Agora a respeito dela, eu